Saudações. Eu eventualmente leio algumas coisas que, como dizem os mais jovens, ocupa 3 andares na minha mente. Ontem até postei um texto de um economista russo dando uma explicação interessante a respeito da crise dos Estados Unidos. O argumento dele é que as altas taxas de juros espantavam investidores. É de se esperar o contrário, né? A taxa de juros mais alta atrai o interesse do investidor porque ele vai ser melhor remunerado. Mas ele estava falando especificamente do investidor estrangeiro. Mas por que a alta taxa de juros espantaria o investidor estrangeiro? Isso é contraproducente se a gente for ver com calma. Pelo mesmo motivo que eu disse, né? Você está pagando mais, eu vou buscar essa grana que estão me pagando, né, para remunerar meu capital. Ele argumenta que tem a ver com apetite de risco, certo? Se o Banco Central paga mais, a busca pelo risco diminui. E faz sentido, porque se você ganha 5,25%, que é a taxa que o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, está pagando por título da dívida pública, o apetite de risco diminui, certo? Porque não compensa arriscar se basta você emprestar para o governo. Faz muito sentido. E ele argumenta que, de um modo geral, a quantidade de estrangeiros que investem cai exatamente porque as opções de risco diminuem. E as pessoas gostam de apostar no risco porque o rendimento é mais alto e o prazo de retorno do capital é menor. E nesse sentido, sempre que o governo aumenta as taxas de juros, ele aumenta o interesse das pessoas para emprestar dinheiro para o governo. Mas, de um modo geral, a quantidade de dinheiro despejado na economia cai. Seja porque fica caro investir na produção, seja porque o risco diminui. E isso atrai menos pessoas. De modo que ele argumenta, e faz bastante sentido se a gente parar para pensar nesses termos, que incrivelmente, se você olha a perspectiva geral do mercado, sempre que você aumenta a taxa de juros, você diminui a quantidade de capital que ingressa no seu país. Ele falou isso, claro, mirando os Estados Unidos, mas não dá para não pensar na burrice que o mercado brasileiro faz. A taxa de juros aqui é tão alta, tão obscena, tão pornográfica, que não compensa investir nesse país. Que atividade produtiva remunera tão bem o capital e com risco tão baixo quanto emprestar dinheiro para o governo. Se o governo gasta tanto dinheiro pagando esses empréstimos, transferindo dinheiro dos impostos para banqueiro, o governo próprio não pode investir. Vocês estão entendendo? Uma taxa de juros obscena como a brasileira desincentiva o investimento, principalmente o investimento produtivo, industrial. Está desincentivado. Mais do que isso, uma taxa de juros como a brasileira, do Roberto Campos Neto, que o demônio carregue, ela também desincentiva ou impede o gasto público, porque o governo vai gastar cada vez mais dinheiro para pagar os banqueiros. Fazendo isso, o investimento em infraestrutura, na indústria, no comércio, no financiamento público, saúde, educação, tudo cai, o que retrai a economia. Então, não só você tem um desincentivo para a atividade produtiva, como você aumenta o gasto do governo com atividades não produtivas, o que impede o governo exatamente de investir na produção. É uma tragédia tripla, porque além dessas duas coisas, os bambambãs do mercado financeiro sabem que o Brasil é uma economia surreal,
e que não faz sentido investir aqui, porque o capital produtivo é muito mal remunerado. E não faz sentido tentar nenhuma atividade de risco, porque em função das taxas de juros, o risco é simplesmente desincentivado. Então o Banco Central consegue endividar o governo, impedir o investimento público, impedir o investimento privado, empobrecer o país, aumentar a desigualdade de renda numa tacada só. Em últimas instâncias, se a gente for analisar, Roberto Campos Neto é provavelmente o pior, mais incompetente e energúmeno presidente do Banco Central desse planeta, talvez da história humana, certo? É incrível pensar que, na linha dos economistas liberais, o Brasil teria uma coisa pior, é uma coisa, porque aquilo, né, é aquilo de gente, o Brasil teria uma coisa pior do que o Paulo Guedes. Essa herança do bolsonarismo está levando o Brasil, a economia brasileira, a sociedade brasileira, governo brasileiro, para o buraco. E a mídia aplaude. A mídia aplaude porque ela mesma é patrocinada pelos banqueiros, que são quem mais ganha dinheiro com isso. Muito mais até do que os financistas. Muito mais que os financistas, porque os financistas são desincentivados. Incrivelmente, a única classe que ganha dinheiro com essas políticas esdrúxulas do Roberto Campos Neto à frente do Banco Central é a dos banqueiros. Então, para que eles ganhem como nunca, toda a sociedade brasileira, incluindo a alta burguesia, incluindo os setores das finanças, setor imobiliário, setor de seguros, todas as classes sociais brasileiras perdem. Toda a economia brasileira perde para que uma única classe, a dos banqueiros, ganhe dinheiro. Essa é uma excrescência que não tem par nesse mundo, sabe? Honestamente, eu lembro quando eu estudava, como diz o outro, essas paradas na linda cidade de Uberlândia, na bela Universidade Federal daquela cidade, e sinceramente eu nunca consegui imaginar que haveria em um país do mundo alguém tão estúpido. Sério, tão estúpido. Isso é tão surreal que não dá para acreditar que tem uma coisa nesse país, nesse planeta, nesse momento da história, fazendo isso. O Banco Central foi o grande responsável pela desindustrialização do país. Só a Lei Candir colaborou tanto para esse país reprimarizar sua economia. Sair de uma economia quase autossuficiente, quase soberana, para uma economia dependente, exportadora de commodities ridículas. Cadáver de animal, semente e pedra. Então, o Banco Central teve um papel importantíssimo, porque ele sempre desincentivou o investimento produtivo. A mídia apoiou, chamando a especulação de investimento. Especulação não é investimento. Quando um estrangeiro compra uma empresa brasileira, seja pública ou particular, ele não está investindo nada. Na verdade, o que eles costumam fazer é desincentivar. Fechar unidade, demitir pessoas, fazer reestruturações. A última coisa que eles fazem é investir, certo? Você só transferiu a propriedade e você só pegou o dinheiro que estava no mercado produtivo e passou para o mercado financeiro. O Banco Central vem apoiando isso desde sempre. Ele é inimigo da sociedade e da economia brasileira desde que surgiu nesse país. Agora, nunca se chegou ao nível que o Roberto Campos Neto está colocando. Que Deus tenha misericórdia das nossas almas, mas não da dele.